Tua família daqui tinha que mandar dinheiro pra lá pra vocês poderem comer. Pô, mas lá não é o comunismo, não é todo mundo come. Como é que Não, funciona? não. A igualdade lá é de miséria, só que tem uns mais miseráveis do que outros. Aí minha avó, ela comprava uma caixa de frango, quando tinha, não era todo mês que tinha, por mês, pra gente. Aí a gente comia frango todos os dias. Uma coisa chique comer frango em Cuba. Eu não podia reclamar. Só que quando eu cheguei no Brasil, eu não aguentava mais ver frango na minha frente. Aí eu comia carne vermelha, porque em Cuba é proibido. Você vai pra cadeia, 20 anos por matar uma vaca. Sério? É. Caralho. Eles falam que é porque não tem pra todo mundo. Sei. Mas pra família do Fidel não falta, com certeza. É, imagino Nem pra que família não. do Dias-Canel, Raul Castro. Aí é isso. Caraca, que absurdo. Nossa senhora, dessas daí, esse lance de É. não poder comer carne vermelha porque não tem pra todo mundo é foda. Sim. Você ficou em Cuba, então, de que idade a que idade, mais ou Eu menos? nasci em Cuba, fiquei até os 12. Então, 12 anos ali Qual que outras... Tipo, qual foi um dos maiores choques que você viveu quando você teve essa mudança de vida, de vir pro Brasil, assim? Parece uma coisa fútil, mas uma coisa que me marcou muito e cubanos que eu conheço no Brasil também, tipo, foram marcados por isso. O mercado. Quando eu entrei no mercado. Até hoje eu fico tonta. Eu entro no mercado... Eu procrastino a minha ida ao mercado, porque eu fico tonta, de verdade. Tem muita variedade. E aí eu fico tipo, ai, o que tem que pegar não sei o quê? Então minha mãe que vai, meu pai que vai, eu odeio ir no mercado por isso. Então ver essa variedade, essa quantidade de comida, de papel higiênico, Papel higiênico. produtos de limpeza, tudo isso. E outro choque foi a liberdade. Liberdade, né? Que depois eu vi que não era tanta em sala de aula, mas é bem melhor que Cuba. Que aluno podia levantar a mão e falar, mas professor, e questionar o professor. Com educação, tudo. Como Eu que é em olhava Cuba? assim, não pode. Como que a sala de Cuba, todo mundo quietinho, se alguém falar Você alguma tem coisa... que dar amém pra tudo que E o que acontece se um moleque que os- rebelde em Cuba começa a fazer aprontar? prejudica teus pais. Teus pais, os pais são chamados na escola, aí já ficam de olho, aí o pai pode perder o emprego, a família ser perseguida, tudo isso. Sério? Eu já fui chamada de contra-revolucionária em sala de aula, porque eu não queria dar um dinheiro lá pra MTT, que é um negócio de Cuba, lá, pra ataque americano, uma coisa assim. Eu falei, eu não quero dar. Eu tinha 7 anos, 8 na época, 6 ou 7. Eu era uma criança. E eu falei, não quero, eu quero esse dinheiro pra comprar uma pizza. E aí a professora incentivou os alunos a me chamarem de contra-revolucionária. Caralho, é bem Coreia do Até Norte hoje, esse negócio. até hoje eu lembro disso. Até Sim. hoje. Então até os professores, eles são usados como massa pra doutrinar as Sim, crianças. claro. E foto do Che Guevara, do Camilo Cienfuegos, do Fidel Castro, colocar flores, né? Como que era a aula de história lá? Você lembra de alguma coisa? Aula de história era imperialismo yankee, malvado. Fidel salvou Cuba, os cubanos, do imperialismo, da exploração yankee. Essas coisas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, eu tinha muito medo dos Estados Unidos. Eu falava, meu Deus, inimigos, né, de Cuba. Então, eles fazem desde criança a tua cabeça, né? E aí eu falo que isso prejudicou muito a cultura em Cuba. Cuba, meu, era um ícone, né, da música, Célia Cruz, Orixás. Atualmente é muito pobre culturalmente. E isso se deve à grande manipulação e doutrinação em sala de aula. Não tem muitas mentes criativas, não tem liberdade nenhuma. Não, é só aquilo. São máquinas, né? Entendi. Eles te programam pra repetir, obedecer. E aí tá, aí tu chegou no Brasil com 12, tu estudou direito, não é? Tô terminando direito. Tá terminando direito. E tem uma luta aí pela É liberdade, minha pela principal pauta. democracia, essas coisas. Mas como é que isso. Como é que você virou Zoe Martinez? Foi em 2010, quando eu tinha 16 anos, foi no impeachment da Dilma, no ensino médio. Uma professora de direita falou, meu, você é tão esclarecida, você, assim, não parece ter a idade que você tem, sabe? Eu sempre fui de ter amigos mais velhos, tipo, meus amigos 60, 40 anos. Nunca gostei muito das pessoas da minha idade. Eu falo que eu sou uma jovem com mentalidade de idoso. Aham. E aí a professora falou, você se expressa tão bem, porque você não abre uma página no Facebook falando sobre as suas experiências de vida em Cuba. Eu fiquei pensando, falei, quer saber? Eu vou abrir. Principalmente porque o Brasil estava vivendo um momento histórico, né? O impeachment da Dilma, do petista. E aí eu abri essa página, o brasileiro não gosta muito de ler, né? E eu escrevia textos sobre Cuba antes, com Fulgêncio Batista, depois com a tomada do poder do Fidel e tal. E aí, 10 curtidas, sou conhecidos que curtiam.
Até que um dia uma professora falou que queria se aposentar e ir morar em Cuba. Claro, com a aposentadoria do Brasil, que aqui não é muito, né? Aposentadoria de professor, mas em Cuba é muito dinheiro, porque lá o dinheiro é desvalorizado, a moeda oficial de lá. E eu fiquei tão irritada com isso, eu sempre fui muito esquentada. Mas com a idade a gente aprende a ficar mais moderado, né? E eu gravei um vídeo muito estressada. Meu, vai pra Cuba, só não citei o nome, né? Você gosta de ir lá, vai pra lá, mas com dinheiro de cubano mesmo, pra trabalhar como cubano, entendeu? E eu postei, me falaram, não posta, que tá muito agressivo. Eu falei, quer saber, eu vou postar. Eu postei, viralizou. O professor Olavo de Carvalho começou a me acompanhar. Foi a primeira pessoa da direita, assim, conhecida, que começou a acompanhar meu trabalho. E aí, começaram a chegar pessoas. Eu ganhei de 5 mil, fui pra 10 mil seguidores, 15 mil, numa Isso tu noite. novinha. Isso, com 16 anos. E aí, os seguidores pedindo, ai, fala sobre a saúde, sobre a educação. E eu fui entrando nesse meio e eu não sabia onde que eu tava entrando. Eu só ia gravando. Tava no ensino médio, fazia... eu era estudante de teatro no Wolf Maia. Caralho! E aí eu continuei com a minha vida. Aí eu comecei a dar palestra, aí fui para Brasília, aí fui para os gramados do Congresso, pediram impeachment da Dilma. Aí eu conheci várias pessoas que hoje são até políticos, sabia que vocês conhecem nos gramados do Congresso, Alan dos Santos. E foi aí que eu me inseri nesse meio e nunca mais parei. Eu acho que o meu chamado de vida mesmo, sabe? Falam que quando eu falo de liberdade, tudo muda. Assim, a minha forma de falar, tudo. Falam, nossa, você fala tão bem sobre isso. Então, eu acho que é meu chamado de vida defender a liberdade e alertar os brasileiros sobre como os perigos, né? De você ir perdendo a sua liberdade aqui, outra aqui. E quando você vê, você já está numa ditadura. E aí, para sair, meu amigo, olha Cuba. 60 anos até hoje não conseguiu se livrar disso. E imagino também porque a galera lá tá tão doutrinada que eles provavelmente nem enxergam as mazelas, né? Mais ou menos. A internet agora, o Cuba perdeu o apoio da Argentina, né? A Argentina tá falida. Venezuela não tem dinheiro. Brasil financiava através do Mais Médicos com o Bolsonaro, né? Acabou cortando. E aí Cuba ficou assim, como que eu vou me sustentar, entendeu? E aí foi pro turismo. E o turista entrando precisava ter internet. E também, com o cubano que tem família fora, eles conseguem dinheiro porque o familiar fora coloca a internet para o cubano. Então, meus avós, por exemplo, eu coloco internet para os meus avós no celular. E aí a ditadura acaba ganhando. Então, com esse acesso à internet de uma parcela da população, o pessoal tem acesso à vida das pessoas em outros países. Sabe qual que é, e aí começaram a comparar, né? entendeu? Opa, mas isso aqui, por que eu não tenho isso? Ou por que eu não posso falar isso e eles podem? E isso foi uma das causas que levou às manifestações de julho. Tô por fora dessas manifestações. O que rolou? Nossa, foram muito grandes. As pessoas se jogaram pra rua pedindo liberdade abaixo da ditadura. E muitas pessoas foram presas, outras condenadas sem o devido processo legal. Alguém morreu? Menores de idade tiveram assassinatos? Algumas pessoas. Que a gente sabe, algumas pessoas. Outros estão presos até hoje, outros estão desaparecidos. Menores de idade foram presos. Tem uma menina, que eu compartilhei o relato dela, de menor de idade, que foi levada para a delegacia. 3 policiais obrigaram a tirar a roupa. Ela teve que fazer agachamento na frente deles, para eles verem que não tinha nada nas partes íntimas. Que ela podia ter guardado alguma coisa. Então, a gente vê que é um país sem leis, né? Onde as pessoas pedem mudança de governo e não têm o direito de pedir isso. Sendo que os donos do país são as pessoas. E não quem está no poder no momento. Só que numa ditadura não funciona assim, né? O dono do país é o ditador. Caralho. E o povo tem que servir a eles. Mas pelo que você está contando, até que tem um otimismo pairando aí, né? Porque tem a internet chegando, tem agora esse comparativo sendo feito na cabeça dos cubanos. Isso, querendo ou não, vai implantar um sentimento de frustração, indignação cada vez maior que talvez antes não estivesse ali. Mais ou menos, porque foram 2 dias de manifestações. Depois eles conseguiram controlar muito bem. Colocaram um exército nas ruas, a ditadura está armada até os dentes, né? Graças à antiga União Soviética, que mandou muita arma para Cuba, e o povo está desarmado, tá? E outra coisa, eles tiraram a internet esses 2 dias. Deixaram as pessoas sem luz.
Então, dificulta muito, né, a comunicação com outras pessoas via internet. Aí dificulta para você marcar uma manifestação. As manifestações que acontecem aqui no Brasil, 90% é marcado pela internet, em grupos de WhatsApp, Sim. em grupos de Facebook. Então, dificulta muito o contato com as pessoas quando cortam, né? Só que agora, dia 15 de novembro, parece que eles estão se organizando e vão para a rua de novo. Isso me deixa feliz, por um lado, porque eu vejo que o povo realmente não voltou a dormir, estão acordados e querem se jogar para a rua, mas, por outro lado, me deixa preocupada e com medo, porque eu sei que outras pessoas vão perder a vida, ou vão desaparecer, ou vão ser presas injustamente sem o devido processo legal. Isso é bizarro. Tá falando que você coloca a internet pros teus avós lá. É isso? É. Eles não podem só botar a internet no celular deles? É que elas não têm dinheiro, né? O problema é dinheiro, então. É, Mas se você tiver dinheiro, você consegue acesso à internet hoje em dia em Cuba. tem que pagar, mas é caro. Por exemplo, você não pode pagar por um plano mensal. É por crédito. Então, outro dia eu fui colocar, faz um tempo já, R$ 1.000, entendeu? 8 GB de internet. Caralho! Tipo, é uma coisa É muito caro. absurda. Para quem mora nos Estados Unidos é mais barato, porque é em dólar e tal. Para quem tá aqui no Brasil, tem que fazer a conversão e tudo mais. Mas é muito caro. Meu plano de internet aqui no Brasil é de R$ 100 e poucos no celular. E dá para o mês perfeitamente. Sim. Mas para o cubano, não. E a internet é muito ruim mesmo. Quando eu converso com minha avó, assim, por câmera, meu Deus do céu. Chegou a Parece voltar que lá é alguma vez? 2G, 1G, sei lá o que é. Eu acho que pelo fato dela ter pego o exílio, a família dele ter pego o exílio, eles Tu não podem pode voltar, nem né? voltar, né? Não, eu posso... Você pode? Assim, pelo que eu falo na internet, eu não sei se é muito seguro. Sim. Não Real. parece ser. E eu não tenho muito interesse em voltar. Eu não quero. Pra quê? Sabe? Entendi. É, De alguma Já forma, eu tô conseguiu dando sair meu de lá, dinheiro né? para a ditadura, né? Porque eu faço turismo e tudo. E eu não sei se eu me sentiria confortável voltar e ir para Varadeiro enquanto o povo tá na extrema miséria, sem liberdade, entendeu? Sendo censurado. Eu acho um pouco de hipocrisia. Quem vai para lá, fecha os olhos para o que o povo comum né, passa e vai para os resorts, né? Porque o cubano não tem acesso a essas coisas. imagino. Uma das coisas que a galera fala muito sobre Cuba é que a medicina lá é super avançada e tal. Como que foi na época que você morou lá, com os seus 12 anos, quando você ficava doente? Uma das coisas que levou o povo para a rua, além da falta de liberdade, da censura, é essa questão da medicina. O coronavírus está descontrolado em Cuba. Pessoas todo dia, até agora, morrendo. E eles tentam Abafar o disfarçar, caso, né? abafar, entendeu? Ah, não, 1 caso, 2 casos. Não, realmente estão morrendo muita gente. Outros que estão morrendo em casa porque não podem ir para o hospital, chamam a ambulância. Tem relatos que eu também coloquei na minha rede, de uma mulher que ligou e falou assim, olha, não lembro se era irmão, marido, alguma coisa assim, era familiar. Tá morrendo aqui em casa, tá sem ar, preciso de uma ambulância. A ambulância chegou quando ele já estava morto e demorou mais de 6 horas para o carro fúnebre levar o corpo. Então, todo esse descaso. Opositor não recebe atendimento no hospital. Idosos dormindo nos corredores, no chão do hospital, porque não tem leito, sem oxigênio. Então, tudo isso fez com que o povo se jogasse para a rua para pedir dignidade, porque um turista é melhor tratado do que o cubano, tanto que tem um hospital para cubano e tem um hospital para turista. Entendi. Tem E o essa- cubano não pode ir nesse hospital pra turista. Não, Mas só- se tiver dinheiro, talvez possa. Não. Não pode? Só turista. É porque é uma Caralho. forma deles venderem para o mundo, né? A qualidade da medicina cubana. Entendi. Caralho, cara. Parece, sei lá, um inferno esse lugar, cara. É, não parece muito legal É um mesmo. inferno. Imagina, É um imagina. inferno. Imagina, tu vivendo num lugar onde tu não pode falar, tu não tem- Imagina eu vivendo em Cuba. Imagina, não tinha, já tava Eu? morto, já tava morto. Isso. Eu já estava morta. Com as coisas que eu falo aqui no Brasil. Não, e eu tô trabalhando agora como comentarista. Então, para mim, é uma realização muito grande. Porque eu venho de um país onde eu tinha que reprimir todas as minhas ideias, meus pensamentos. E chegar aqui, poder trabalhar num veículo de comunicação e ter a liberdade para expressar o que eu estou sentindo, o que eu defendo, as bandeiras que eu defendo. É uma coisa que eu nunca pensei quando saí de Cuba. Então, está sendo uma grande realização para mim. Estudar fora da escola lá em Cuba é uma possibilidade? Tô dizendo ler livros que a gente consegue facilmente aqui. Não, Tipo- só tem livro de marxismo. É? Só tem livro marxista em Cuba. Eles fizeram questão de queimar, jogar fora todos os livros
de outros assuntos. Quando o Fidel tomou o poder, eles jogaram tudo fora. Como é que alguém defende isso, cara? E, assim, É porque não vivem lá, nunca foram, ou se foram, eles foram para a parte dos turistas. E o marketing, né, em cima da Revolução Cubana é muito grande. Entendi. Eles vendem uma realidade completamente diferente da realidade do cubano, de que nasceu, vive lá. Eu já escutei de um amigo meu que veio aqui, inclusive, o Rafael, falando sobre uns caras do Instituto Mises, talvez, que tem uma biblioteca descentralizada. Eles ficam uns livros na casa de um, bagulho assim meio, sei lá, Idade Média, escondido. Umas paradas Eles têm assim. uns tráfico de livros lá. Tráfico de Muito livro. Isso eu não Foda. estava sabendo. Eles traficam altos livros, várias strange de livro. Agora pode ser mais fácil, né? Porque tem mais gente entrando na ilha e tudo, eles podem entrar com esses Faz livros, muito tempo né? que já tem muita gente que as pessoas estão podendo entrar. Foi desde que cortou mais médicos, essas coisas? Foi. Aí a Argentina faliu, a Venezuela também acabou o petróleo, acabou o dinheiro. Foi nessa época, assim. Foi em 2014. Entendi. Uma coisa assim. Mas quando tava em Cuba não era assim. Era bem fechado. Mas é porque aí tinha os amiguinhos que financiavam, né? E como é que foi pra tu ir parar na... Porque assim, você ficou famosa com 16 anos, falando as paradas que tava rolando em Cuba, tá? E aí foi por isso que tu foi estudar Direito? Eu comecei a estudar direito porque desde criança a minha família achou que eu ia fazer faculdade de direito porque eu sempre tive muita opinião. Eu sempre quis opinar sobre tudo e eu tenho muito senso de justiça. Então eu saí do ensino médio e minha primeira opção era jornalismo e depois direito. Aí eu passei na faculdade de direito e falei, vou fazer direito. E aí eu tô na faculdade de direito, mas o que eu quero seguir é carreira de comentarista mesmo. E graças Entendi. a Deus já tô meio que encaminhada. Já tá encaminhado. Tá lá no Morning Show, né? Tô Quanto no tempo Morning você Show. tá participando lá? Tô há um mês e pouco. E como que surgiu esse convite? Cara, começo do ano, eu fui convidada pelo Emílio, do Pânico, Pânico. Emílio Surita, para ser entrevistada. Nunca tinham me chamado, assim, na Jovem Pan. Ele se interessou muito, ele viu vídeos no TikTok e tal, e foi muito com a minha cara. Aí me chamou, eu fui numa sexta-feira, ele falou, olha, no almoço da sexta, eu quero você na segunda também, vindo no programa. Eu falei, tá bom. Aí eu fui na segunda. Aí depois disso, só quando estourou o negócio de Cuba, em julho, me chamaram de novo, pode vir? Aí eu falei, olha, tô cheia de entrevistas, todo mundo querendo e tal, e me chamaram 1h30 antes. Eu falei, quer saber, eu vou, porque eu sempre tive muita consideração, eu sempre gostei muito. Eu já fui assessora da Bia Kicis, e uma das principais metas, assim, né, nessa área que eu estava atuando, jornalista, imprensa, assessora de imprensa, era levar ela na Jovem Pan. E até então ela não tinha dado nenhuma entrevista. Meu objetivo era levar ela. Quando eu levei, eu falei, yes, chorei, meu. E ela, calma só e tal, porque eu fiquei realmente muito emocionada. Eu sempre fui muito com a cara da Jovem Pan. Sempre foi minha meta. Eu quero Jovem Pan. E aí, quando estourou o negócio de Cuba, eu fui de novo. E aí, o Emílio falava, Tutinha, contrata essa menina, ela é muito boa e tal. E eu, Tutinha, vamos ver e tal. Até que um dia, em julho mesmo, minha amiga tava num jantar comigo, um casal de amigos e tal. Falaram, meu, manda mensagem pro cara. Falei, claro que não, gente. Que isso? Não vou incomodar ele no WhatsApp mandando mensagem pedindo emprego. Aí meu amigo, o Sandro, conseguiu o contato do Tutinha, pegou meu celular, falou, escreve isso aqui. Aí eu mandei uma mensagem super descolada pra ele e tal. Sei que o seu celular é top secret e tal. Mas eu quero uma oportunidade, tô voltando pra Brasília, queria saber quando que eu começo na PAN. Falei desse jeito, pra me programar. Aí ele respondeu, olha, vamos ver, vou ver alguma coisa, vou pensar em alguma coisa. Eu falei, olha, ele foi educado, mas eu acho que não vai rolar nada. Aí um mês depois, menos de um mês depois, ele me manda mensagem falando, você pode vir pra São Paulo pra gente conversar? Eu morava em Brasília até então, né? Eu passei 3 anos em Brasília. Falei, olha, posso? E vim pra São Paulo. Aí ele fez a proposta, falou, pro Morning Show. Aí, meu filho, era uma mistura de emoção, assim, é uma realização muito grande estar lá. E tá sendo muito, muito incrível. Meu, tô debatendo com gente de 40, 30 e poucos anos, eu tenho 22, então tô aprendendo muito. E também tem um espaço onde eu posso falar sem censura. Eles realmente deixam falar à vontade. E agora a gente vai pra TV, na quarta-feira.
Maneiro. É. Mas tu não abandonou as redes sociais também, né? Não. Eu continuo com meu Instagram, meu YouTube, continuo normal. E agora na Jovem Pan também. Eles não cortaram nada. Eles me deram liberdade total pra... E o que tudo. tu tá achando falando nessa questão de liberdade no Brasil? Você estava acostumada com Cuba, né? Que era uma bosta, como você falou. Mas Brasil, aparentemente, tá tendo alguns problemas na questão de liberdade. O que você tá achando sobre isso? Preocupante. Eu gosto muito da filósofa Ayn Rand. Ela viveu sob um regime igual ao meu, né? Comunismo e tudo, na Rússia. E ela tem uma frase que fala assim, você pode ignorar a realidade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a realidade. Então, essas pessoas que estão ignorando o que está acontecendo, a censura que está acontecendo, podem ignorar, ok, mas as consequências virão. E não são nada boas. Eu falo que a censura, ela sempre começa de um lado. Começou do lado dos conservadores. Depois que eles conseguem controlar todos esses conservadores, eles partem para o outro lado. E depois a ditadura está instaurada. Então, não pense que é só um cala-boca aqui, um cala-boca aqui. Não. Começa assim, cala a boca você, depois calam todo mundo. E é muito preocupante, me preocupa muito o caminho que o Brasil tá tomando em relação a isso. E a mídia apoiando. Nossa, apoia pra caralho. Pois é, em Cuba aconteceu isso, eu já falei isso várias vezes. Da Boêmia, que era a revista mais famosa de Cuba, e apoiou o golpe do Fidel. Ia contra tudo do Batista, inventou crimes, colocou crimes nas costas do Batista, mais de 20 mil pessoas que eles noticiaram que o Batista tinha matado. Era mentira, porque o dono depois confessou, porque quando o Fidel tomou poder, ele traiu o dono da revista. Foi assim, é assim que o comunista agradece, traindo. Tomou poder, fechou a revista, deixou o cara na rua, e aí ele foi para Venezuela, se exiliou na Venezuela, e uns anos depois se matou. Aí deixou uma carta confessando que eles tinham inventado coisas a respeito do Batista para fazer com que o povo apoiasse a Revolução do Fidel. Entendi. E aí se matou porque não aguentou com o peso na consciência. Então, essas revistas que apoiam o que está acontecendo agora, essa censura, aguardem porque vai chegar nelas também. Eu vejo muitos conservadores reclamando sobre censura nas mídias sociais. E eu queria que você, já que eu imagino que você conhece as dores deles, explicasse pra galera por que eles dizem que as mídias sociais estão censurando o ponto de vista deles. Porque a direita, os conservadores, vão contra tudo o que está... Mas de que forma? Tipo, como que eles analisam, veem que eles estão sendo censurados? De que forma está acontecendo Meu Deus, o Terça Livre, por exemplo, começou desmonetizando o canal, depois fecharam o canal, bloquearam as contas do Alan dos Santos. É assim que eles agem. Eles começam a desmonetizar porque aí você perde a tua fonte de renda. E aí como você vai se sustentar? De alguma forma tem que ser. Então eles começam assim, o Terça Livre fechou as portas. Imagina, um veículo de comunicação. É mais muito que isso, preocupante. ele vai ser preso, né? 2021, pleno século XXI. Agora eu não sei, porque realmente esse é um tópico meio complexo e tortuoso, porque o Alan dos Santos, ele é um cara que é polêmico e às vezes ele fala umas paradas que ele não tá falando como opinião, entendeu? Tipo, pode ser uma opinião dele, mas ele tá usando o foda é que eu não entendo muito o porquê realmente os caras estão querendo prender. Qual que é o que ele realmente fez? Opinar. Mas foi só opinar? Ou ele, tipo... opinião. Porque existem algumas coisas na liberdade de expressão que a gente tem que regular. Por exemplo, você não pode ir num teatro, num cinema e gritar fogo! Com tudo... Isso é crime. Você está usando a sua voz, está sujeito de expressar. No Código Penal já prevê, entendeu? Sim, sim. Injúria, calúnia, difamação. Tirando isso, outro jeito deles fazer para calar a boca das pessoas é censura. Mas não é injúria, nem calúnia, nem difamação que eles estão usando para prender Mas aí ele. é censura. Oi? Aí é censura. Fora Não, isso, mas é é justamente- censura. Então, não, mas eu tô perguntando, não é isso que eles estão usando hoje em dia? Não é isso que eles estão usando. Então, eu realmente não sei, Por ignorância exemplo, você minha. falar, O que eles estão usando? Qual que é a prova cabal? vão contra a vacinação obrigatória, por exemplo. Eu não sei se é isso, porque eu já falei que isso que pessoas eu estão morrendo sou- por isso. Entendi. Entendeu? E eles estão falando real isso. A pessoa não é contra a vacina. A pessoa é contra a obrigatoriedade, mas só por falar isso... Eu falei já pessoa isso tá- algumas vezes, nada aconteceu comigo. Tipo, já falei que sou contra a vacinação Por obrigatória. enquanto, por isso que eu te falo. Começa com umas pessoas, depois... Entendi. Entendeu? É Vai bom, tu contra é cancelar todas. todo dia.
Eu sofro represárias todo dia pelo que eu penso, mas eu acho que essas represárias que eu estou sofrendo até agora O Roberto Jefferson, por exemplo. são Não legítimas, concordo no do sentido jeito de... que ele faz as coisas. Não concordo, não faria igual. Mas qual o crime que o cara cometeu?